Irmãos, é com alegria grande que a gente foi convidado pelo nosso dirigente da Escola Bíblica para trazer essa lição de hoje, esse estudo de hoje. É a lição de número 3 da nossa revista, a Igreja como Agência Evangelizadora. E eu coloquei um subtítulo nesse texto aqui, nessa lição, e eu chamo Igreja como Agência Evangelizadora, a responsabilidade da Igreja de Cristo, né? Nós vamos estudar nessa lição qual foi o motivo pelo qual foi criada a igreja, né? A igreja ela tem um propósito para o qual ela foi criada. E nesses poucos minutos, nesses 40 minutos que eu tenho até as 10, vou ser o mais objetivo possível para que nós possamos extrair desse texto, dessa revista, aquilo que o Senhor colocou na mente do escritor dessa lição e na sua palavra revelada. E ao ler a verdade prática dessa lição, que diz assim, a Igreja de Cristo é a agência evangelizadora e missionária por excelência, a gente fica meditando o que é ser por excelência, né? O que significa a igreja ser considerada missionária por excelência. E nós vamos ver isso. Mas eu quero primeiro começar falando um pouco sobre o que é evangelização e o que é evangelismo. Na lição de número 1, os irmãos estudaram aqui, os irmãos presentes viram na lição de número 1, qual é a diferença que existe entre evangelização e evangelismo. Evangelização, ação, a palavra ação no final dessa palavra aí, significa a prática efetiva de você proclamar o Evangelho. Evangelização é isso, é a prática efetiva de você proclamar o Evangelho de Cristo. E o que é o evangelismo? É a doutrina que embasa, que fundamenta biblicamente o trabalho evangelístico da Igreja de Cristo. Evangelização é a ação de você proclamar o Evangelho. Evangelismo é a doutrina fundamentada na Bíblia que os evangelistas, que o evangelismo, que a Igreja trata em estar expandindo e trazendo os ensinamentos. A Bíblia diz, o texto, a nossa revista, o nosso estudo diz que a Igreja de Cristo é a única agência de Deus na terra que tem autorização para levar a palavra da verdade. Agências de automóveis vendem automóveis. Agências de notícias trabalham notícias. E a igreja, ela é a agência autorizada por Deus na terra para anunciar o Evangelho de Cristo. A Igreja de Cristo, ela tem várias missões. Uma das missões que a igreja possui é a missão social, de fazer um trabalho social perante a comunidade. Mas a igreja também tem uma ação educativa, uma missão educativa, de quebrar paradigmas que o mundo ensina e de doutrinar, de ensinar aquilo que Deus quer para a vida do seu povo. Então a igreja tem essa ação social, a igreja tem essa ação educativa, mas nada se compara à sua missão principal, que é a evangelização. A igreja ela tem como missão principal, ela foi criada principalmente para proclamar, para agir na evangelização de todos os povos, de todas as pessoas. Mas infelizmente, esse tipo de ação por parte de muitas igrejas tem sido de maneira diferente. Existem igrejas que trabalham não no propósito de evangelizar. Eles não têm como principal objetivo a evangelização. Muitas igrejas apenas pensam em construir grandes templos, suntuosos templos, confortáveis templos, e esquece do papel principal, que é a evangelização. Eu não estou dizendo
que uma igreja não pode trabalhar para ter um templo luxuoso, para ter um templo grande, não é isso. Mas muitas igrejas apenas visam trabalhar para o conforto e olham para esse mundo como sendo o mundo que nós temos que viver pelo resto da nossa vida. E a Bíblia diz que se nós esperarmos em Cristo apenas para esse mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós devemos sim buscar um conforto na nossa casa, buscar um conforto na nossa igreja, termos templos climatizados, temos esse direito, e Deus quer que nós estejamos bem em sua casa. Quando você recebe alguém na sua casa, você quer que uma pessoa chegue na sua casa e seja recebida mal? Não, ninguém quer, muito menos Deus. Então, a igreja ela não pode colocar como principal meta, como muitas fazem, ter o seu propósito em uma construção. O seu propósito em construir templos e mais templos para saciar as vaidades humanas. A evangelização ela deve ser a principal atividade. Ganhar almas para Cristo é o principal, é o mais urgente propósito da igreja que Cristo fundou na terra. Eu costumo dizer que a família, ela foi o principal propósito lá em Gênesis, quando Deus criou. Era uma coisa que estava no coração de Deus, criar a família. E quando veio a nova aliança, o principal propósito de Cristo, estava no coração dele, era criar a igreja. Porque a família já havia sido criada por Deus lá nos fundamentos da terra. E Cristo, na nova aliança, criou então a igreja. E quando a gente fala que a igreja é uma agência evangelizadora por excelência, significa dizer que a igreja verdadeira, a igreja que realmente prega o evangelho de Cristo, ela é uma agência evangelizadora por excelência quando ela obedece o ID do Senhor. Nem toda a igreja é evangelizadora por excelência. Infelizmente, nós sabemos muito bem disso. Mas aquela igreja que segue o caminho de Cristo, que segue os passos dele, que faz o que ele disse que nós fizéssemos, essa igreja, ela é uma igreja evangelizadora por excelência. E na nossa revista, ela divide essa lição em 3 tópicos principais. O primeiro tópico, ele fala sobre a questão da fundação evangelizadora da igreja. Como foi que a igreja nasceu? E diz o nosso estudo, que após ressuscitar, Jesus permaneceu ainda na terra com seus discípulos por 40 dias. Para quê? Depois que ele ressuscitou, ele permaneceu 40 dias na terra para instruir aqueles que havia treinado, aqueles que durante 3 anos ele havia preparado, para que eles pudessem estar cientes de como proceder na criação, na fundação daquela igreja que ele estava querendo implantar. Ele ficou para instruir, para dar orientações, para tirar dúvidas, para colocar na mente daqueles homens que ele havia morrido naquela cruz, mas que ele havia ressuscitado. E durante 40 dias ele assim procedeu. Jesus foi o maior professor, evangelista, o maior pastor por excelência, porque ele foi capaz de dar a sua vida por nós. E o único propósito disso tudo foi implantar na terra uma igreja que fizesse com que todas as pessoas fossem evangelizadas. É por isso que hoje nós estamos aqui, pelo fruto do trabalho de um único homem. Um único homem chamado Jesus Cristo, que contagiou a vida de outros 12 homens, e que por sua vez se transformaram em milhares de milhares, e que o seu ensino vem se estendendo até os dias de hoje.
O propósito da igreja de Jesus é e sempre será, até a consumação dos séculos, a evangelização de todas as pessoas. Diz a palavra de Deus que o desejo dele é que todos sejam salvos. É o desejo do Senhor que todos sejam salvos. E Jesus, durante o seu período de 40 dias na terra, ele foi inúmeras vezes questionado. Os discípulos, as pessoas estavam preocupadas com o futuro que Israel ia ter. Mas Senhor, e Israel, qual será o futuro? Só que Jesus não estava tão importado com isso naquele momento. O propósito dele naquele momento era mostrar a importância do estado dele ali na terra, de treinar aqueles homens e eles saberem que eles tinham uma missão dura pela frente. E o trabalho de evangelização nunca foi fácil, nem na época de Jesus, nem na época dos 12, e muito menos está sendo nos dias de hoje. Não é um trabalho fácil. Jesus ensinou para eles durante aqueles 40 dias que ele mandaria um consolador. E o envio desse Consolador dava um enfoque todo pentecostal à vida daqueles homens. A ação evangelizadora que aqueles homens estavam prestes a iniciar tinha uma ação pentecostal. Em Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis o Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. A virtude do Espírito Santo era fundamental via esse mundo. A bênção, a virtude do Espírito Santo era imprescindível para vir sobre a vida daqueles homens, para que eles pudessem, na plenitude do Espírito de Deus, revelar a palavra do Senhor Jesus. Era fundamental importância que o Espírito Santo viesse para consolar após a ida e a ascensão de Jesus aos céus, para que aqueles homens pudessem, na plenitude do poder de Deus, estar revelando as verdades da palavra. E após 10 dias, quando Jesus já havia subido, os discípulos estavam todos reunidos, diz a palavra. Quando veio o Espírito Santo sobre eles, foram revestidos de poder e passaram a falar novas línguas, e aí nasceu a igreja do Senhor Jesus Cristo. Item 2 da nossa revista. O item 1 fala sobre a fundação da igreja. E o item 2 vai falar agora sobre a missão prioritária que ela possui. Ao evangelizar, a igreja cumpre o seu propósito principal para o qual ela foi criada. Ao ser criada, a igreja de Cristo saiu para a evangelização do mundo. E o mais interessante disso é que quando, meu irmão Dino, a igreja saía para evangelizar, quanto mais ela evangelizava, mais o poder de Deus era manifesto sobre aqueles que criam. Mais ele manifestava poder, operava sinais, operava prodígios, operava maravilhas. Quanto mais a igreja saía, mais o povo se maravilhava com aquele ensino, com aquela doutrina. E assim como foi lá na fundação da igreja, também tem que ser nos dias de hoje. Nós precisamos sair, nós precisamos nos movimentar, nós precisamos nos juntar. É um papel fundamental da igreja. Existe um jargão no meio dos crentes que diz assim: se você tem vergonha de falar, se você não tem habilidade, se você não tem liberdade, se você não tem essa capacidade de falar como algumas pessoas possuem, não significa dizer que você não pode evangelizar. E aí muitas vezes se diz assim: você não pode fazer missões. Tudo bem, não pode fazer missões, mas ore. Você não pode fazer missões, mas doe, oferte.
Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que todos nós podemos evangelizar sim. Não é só ofertando, não é só orando, mas o seu testemunho é a sua principal pregação. Você pode não ter a eloquência, a habilidade de estar falando para pessoas assim, no meio da rua, ou num ônibus, ou num terminal, ou em uma praça. Você pode não ter essa eloquência. Nem todas as pessoas são iguais, nem todas as pessoas têm o mesmo dom. Mas a grande verdade é que muitas vezes o seu ato fala mais do que 1000 palavras. Aquilo que você, da forma com a qual você age, você está pregando e testemunhando muito mais do que você está na frente de um púlpito, lendo uma palavra, dando uma palavra. De que adianta eu viver dando glória a Deus, dando aleluia, falando em línguas estranhas, e o meu testemunho lá fora ser diferente do meu testemunho na igreja? Nós podemos evangelizar sim, de diversas formas diferentes, e não é uma ordenança de Deus apenas para um ministério na igreja chamado de evangelismo. O trabalho de evangelização não é apenas do ministério de evangelismo, do grupo de evangelismo da igreja. É meu e é seu que está sentado aí me escutando também. Todos nós somos responsáveis. A palavra de Deus diz que todas as coisas estão nuas e patentes para aquele qual nós devemos prestar contas. Tudo está nu e patente aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que os olhos dele estão em todo lugar, contemplando nossas ações boas, nossas ações ruins, contemplando tudo, olhando para os maus, olhando para os bons. Nós temos uma missão como corpo de Cristo, e nós temos uma missão individualmente. Nós devemos sair para exercer o papel, cumprir a ordenança de Jesus, quando ele diz: vão e preguem a toda criatura, em todas as nações, até os confins da terra. Quando a igreja foi criada, ela saiu para evangelizar. E quanto ela mais evangelizava, mais prodígios eram feitos pelo Senhor. Ontem eu estava meditando numa palavra, numa passagem, até conversei com o irmão Vanderly, e disse assim para ele: irmão, Jesus foi muito ousado quando ele disse que nós faríamos maiores maravilhas do que ele fez. E você vai para a Bíblia e vê Jesus ressuscitando mortos, e vê Jesus dando vista aos cegos, e vê Jesus dando audição a quem não consegue escutar. E Jesus diz que nós faríamos maravilhas maiores do que ele fez. E eu fico procurando em mim o que é que ele vê em mim. Mas ele vê em mim, assim como ele vê em você, alguém especial que ele escolheu para levar a palavra da verdade lá fora, àqueles que estão precisando. A evangelização mostra para a gente que não existe nenhum outro evento eclesiástico, nenhum outro evento mais importante à igreja do que isso. A igreja ela deve sim sair a ruas, a igreja deve ir a becos, deve ir a favelas, a igreja deve ir à beira-mar, a igreja deve sim buscar estratégia de entrar em edifícios, porque assim como o pobre precisa da palavra de Deus, o rico também precisa da mesma maneira. Da mesma forma que a pessoa que mora lá na comunidade humilde, na favela, precisa de Cristo, aquele que mora na cobertura da beira-mar também precisa. A necessidade é a mesma.
Perante o Senhor, todos nós somos iguais. Para Cristo, para o Senhor, não importa quem é mestre, quem é doutor, não importa quem é pastor, não importa quem é um membro que está sentado, que nunca abriu a boca. Todos somos iguais perante Ele. Todos nós somos iguais. Nós não teremos nenhum privilégio, nenhum requisito pelo grau de instrução e de escolaridade que nós temos nessa terra, quando nós chegarmos no céu. Ele nos ama de uma maneira igualitária, da mesma forma que Ele ama um assassino, da mesma forma que Ele ama uma pessoa que cometeu crimes dos mais graves. Ele ama cada um de nós, que nunca cometemos. A gente tem o costume de pensar que o assassino, ele tem um pecado pior do que os pecados que muitas vezes nós cometemos. Mas lá em Apocalipse, no capítulo 21, quando João escreveu aquilo que o Espírito Santo revelou a ele coloca o pecado da mentira no mesmo patamar do pecado do assassinato. Aquele que mente, aquele que mata, ele vai ter o seu lugar no lago que arde com fogo e enxofre. É o mesmo patamar de pecado. A igreja primitiva, ela era evangelizadora. Eu imagino, sabe o que é a igreja primitiva? Como, por exemplo, na época que eu me converti. Quando a gente se converte, a gente está com todo aquele gás. A gente não quer sair da igreja. A primeira coisa que a gente quer é que Deus nos dê uma oportunidade para a gente pregar quando a gente é novo convertido. A gente fica igual pinto no lixo, vibrando, querendo falar de Jesus quando a gente se converte. E a igreja primitiva, ela era aquela igreja que não descuidava de nada, cuidava dos necessitados. Lá em Atos, no capítulo de número 5, conta que a igreja primitiva, aqueles que tinham mais posses, aqueles que tinham grandes posses, eles vendiam os seus bens para ajudar os irmãos daquela igreja que estava começando e que passavam necessidades. Porque era tão latente aquele momento, Jesus tinha acabado de ir ao céu, o Espírito Santo tinha acabado de voltar, que eles estavam esperando Jesus a qualquer momento ali. Jesus pode chegar amanhã, pode chegar daqui a pouco. Então eles se desfaziam daqueles bens com amor, para ajudar os irmãos que mais necessitavam. A igreja primitiva, ela praticava a evangelização integral. Quando a gente sai aqui da igreja e vai a uma casa de recuperação, ou quando a gente sai daqui da igreja com os irmãos e vai ao centro da cidade, nós não podemos chegar lá apenas com o pão que sacia a fome espiritual. Nós não podemos chegar lá apenas com a palavra de Deus, chega lá com todo um instrumental, chega lá com violão, chega lá com a Bíblia, chega lá com o pregador. A gente não chega lá só com isso. A gente também tem que chegar com um alimento físico. Porque, meu irmão, muitas vezes esses homens que padecem ali naquelas ruas, no chão, quem já foi com a gente aqui sabe muito bem o que eu estou falando, eles muitas vezes nos escutam, mas só porque sabem que depois a gente vai servir um leite, a gente vai servir uma sopa. A gente sabe disso, que eles estão ali nos escutando só por causa disso. Mas nem por isso a gente deixa de levar. Quando a gente encosta o nosso carro em algum lugar lá no centro, eles já sabem, eles vêm logo em direção ao carro, porque eles sabem que a gente está levando comida física. E eles escutam a palavra. A gente fala sobre a palavra. A gente não perde a oportunidade de falar sobre a palavra. E a gente serve a eles integralmente aquilo que nós nos propusemos a fazer. Levamos roupas também para eles. Nós precisamos sim, irmãos, estar dispostos a abençoar o trabalho de evangelismo, de evangelização da igreja.
Esse é o principal propósito para o qual a igreja foi criada. Meu irmão, eu tenho muitos testemunhos para contar acerca de bênçãos que o trabalho de evangelização que eu já faço durante um tempo, mesmo antes de vir para cá, eu já recebi. No primeiro mês que nós fizemos o trabalho de cestas básicas aqui, nós conseguimos montar 18 cestas básicas no mês. Eu não sei se foi dado esse relatório aqui na última ceia. Foi, pastor? Acho que o pastor falou alguma vez, numa quinta-feira. No mês passado, nós recebemos menos alimentos. No primeiro mês, nós arrecadamos 217 itens de alimentos aqui nessa igreja. E no segundo mês, nós arrecadamos 165. E eu fui dormir, com aquele número na minha cabeça, e eu disse assim: amanhã Deus vai providenciar, Ele vai mandar o resto. Ele vai mandar o que está faltando. Porque não dava para bater as 18 cestas. E eu dormi, e no outro dia pela manhã, quando eu acordei, eu olhei o meu celular para olhar o horário e tinha uma mensagem. Um irmão que há muitos meses, há muitos meses eu não falava. Ele foi morar nos Estados Unidos. E há muitos meses eu não falava com ele. E ele mandou uma mensagem para mim pelo Facebook dizendo assim: Roberto, eu quero mandar uma oferta para você. Um dia depois que eu disse que Deus ia mandar. E aí, às 5h30 da manhã, quando eu estava acordado, eu mandei a resposta para ele, assim: o que é que você quer? Aí ele me respondeu na hora, porque lá nos Estados Unidos, eu não sei qual é a diferença de horário, pastor saber, 5 horas mais ou menos. E ele disse: mande o número da sua conta, porque eu orei a Deus, e Deus disse que eu plantasse uma semente no trabalho que você faz aí em Fortaleza. E aquele homem mandou para mim, e ele não estava em condições de fazer aquilo. Ele me disse: Roberto, se você me disser que eu estou em condições, me perguntar se eu estou em condições, eu não estou. Mas foi Deus quem mandou. E eu vou semear. Eu vou mandar essa semente. E ele mandou a semente. E a semente cumpriu aquilo que faltava para completar as 18 cestas básicas. Isso é um dos testemunhos que eu tenho. Deus usou uma pessoa lá em outro país para isso. Ninguém pense que a gente consegue fazer trabalho de evangelização sem dinheiro. A gente não consegue. Não dá. A igreja, ela é responsável por isso. Deus, irmãos, cobrará das nossas mãos quando nós chegarmos diante do trono branco dele e perguntar: apresenta as tuas mãos. Apresenta as tuas mãos. O que é que tu tens para me apresentar? E uma igreja que chamou muita atenção, foi a igreja de Antioquia. Era uma igreja missionária. Antioquia é uma cidade que fica na Turquia. E o interessante é que a nossa revista, ela diz o seguinte, não se sabe quem foi que fundou a igreja em Antioquia. Não se tem uma certeza de quem foi o fundador. Mas os obreiros daquela igreja, que eram anônimos, porque nós não sabemos quem foi, eles souberam como edificar na palavra de Deus e no poder do Espírito Santo a vida daqueles homens que faziam parte daquela igreja. É papel desses homens que são os homens que ficam na frente, porque em todo o exército sempre existe a comissão que fica na frente. É papel deles edificar no poder do Espírito Santo e na palavra a vida das pessoas que fazem parte da igreja. Doutrinar na verdade, ensinando os princípios da palavra na verdade. Mostrando o que é que Deus quer. Mas muitas vezes as pessoas omitem aquilo que Deus quer da igreja. Ofertar e dizimar é uma bênção, meu irmão, dentro da igreja. Faz parte dos princípios bíblicos. E é bênção para nós mesmos. E a igreja de Antioquia era uma igreja completa, diz o estudo da revista.
Ela é uma igreja onde os seus obreiros jejuavam, onde eles oravam e serviam ao Senhor e não ficavam sentados parados como estátuas. Ter o título, mas ficar parado como estátua. Ter o título dentro da igreja e ficar parado imóvel. O Senhor nos chamou para que nós possamos dar frutos. Ele não nos chamou para que nós ficássemos sentados engordando em uma igreja e não tenhamos a mínima coragem de abrir a boca e de fazer a ação evangelizadora. O principal propósito da igreja é esse. E eu quero já finalizar pontuando 7 coisas, dentro de todo esse contexto, que a igreja é para Deus, a igreja é para Jesus. E a igreja nunca pode deixar de exercer o seu papel, ela nunca pode deixar de ser, primeiro, uma igreja exclusiva do Senhor Jesus. Exclusiva de Jesus. A palavra diz em Mateus, em capítulo 16, versículo 18: eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. São palavras de Jesus, ele dizendo que a igreja é dele. Então a igreja não pode deixar de ser exclusivamente dele. A igreja não pode se misturar ao misticismo que muitas vezes se prega lá fora. A igreja é de Jesus, os princípios são deles, os princípios são da palavra. Aqui está o código da vida. O código de Jesus está aqui nessa palavra. O código de Jesus não pode ter sido escrito por homem nenhum, porque a palavra de Deus diz que se for pregado um evangelho além do que está posto, que ele seja maldito, amaldiçoado, anátema. Essa palavra traz os princípios de uma igreja exclusiva de Jesus. E em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou como ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e contaminado. A igreja é dele, porque ele comprou com o seu sangue. É dele a igreja. A igreja não pode deixar de ser exclusivamente dele. Segundo, a igreja não pode deixar de ser exclusivamente fundamentada em Jesus Cristo. Mateus, no capítulo 16 e no verso 18, eu já li isso há poucos instantes, diz: eu digo que você é Pedro. Lá no grego é Petros, pequenas pedras. E sobre esta pedra, sobre mim, Jesus dizendo para Pedro, sobre mim. A Bíblia não traz figuras, a Bíblia não traz ilustrações, mas eu consigo ver Jesus falando para Pedro: Pedro, eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra fundamental, é que eu vou edificar a minha igreja, e as portas do Hades não vão prevalecer sobre ela. A pedra de esquina era uma pedra usada nas construções antigas, que ela era colocada bem numa esquina, num canto da edificação. E todas as outras pedras seguiam a orientação daquela. Elas não eram colocadas aleatoriamente. Era colocada a pedra fundamental. E a partir daquela pedra fundamental, todas as outras eram alinhadas. Por isso que Jesus é a pedra angular. Em 1 Coríntios capítulo 3 e no versículo 11 diz: porque ninguém pode pôr nenhum outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. E 1 Pedro capítulo 2 versículo 6 diz: por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita, preciosa, e quem nela crer não será confundido.
A igreja não pode deixar de ser, em terceiro lugar, a agência do céu na terra. A igreja não pode deixar de ser, em quarto lugar, a representação visível de que Cristo é vencedor. 1 João capítulo 5, versículo 19 diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Quando Satanás olha para a terra, e ele olha e passeia pela terra, e ele vê um prostíbulo, ele diz assim: aquele lugar é meu, ali é o reino. Quando Satanás olha para a terra e vê um lugar onde há enganação, onde há adultério, onde há tudo aquilo que é impuro perante os olhos de Deus, Satanás diz: aquilo ali é meu, eu domino sobre aquilo ali. Mas quando Satanás olha para a igreja verdadeira, a igreja por excelência, pregadora da palavra e evangelizadora, abençoadora dos trabalhos, quando Satanás olha para esse lugar, chamado a sua igreja verdadeira, ele diz: ali, naquele lugar, tem alguém que é maior do que eu. Ali eu não reino. Ali tem alguém que é mais poderoso, que tem um nome maior do que o meu, um nome que está acima de todo nome. Efésios 3,10 diz: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida nos principados e potestades do céu. Pela igreja, a igreja não pode deixar de ser a manifestação visível de que Cristo é vencedor. Quinto, a igreja tem que ser um lugar de comunhão. Dentro do contexto evangelizador, a igreja tem que ser um lugar de comunhão. Se nós não formos um corpo único, como o apóstolo Paulo descreve lá em Efésios, se nós não formos um corpo único, nenhum trabalho da igreja poderá progredir. Como é que eu vou trabalhar em um local, secularmente falando? Eu sou professor. Como é que eu posso exercer minha atividade com excelência se meus outros colegas também não seguem um raciocínio parecido? Eu não estou falando de ser cristão no trabalho, não. Eu estou falando de executar o trabalho secular. Nós que somos professores temos um objetivo: ensinar os nossos alunos para que eles tenham êxito no vestibular e o nome da escola seja elevado. E se nós não estivermos em unidade, se eu estiver ensinando as coisas erradas, vai tudo por água abaixo. E dentro da igreja da mesma maneira. Como é que nós podemos exercer uma atividade se nós não somos um corpo único? Nós temos que ser um. Diz até um hino do Fernandinho: como o Pai em Cristo é. Nós temos que ser um. A igreja não pode deixar de ser um lugar de comunhão. 1 Coríntios capítulo 12 diz: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Há poucos instantes eu disse que era em Efésios, me enganei, é Coríntios, desculpe. Em João capítulo 13, versículo 35 diz: e nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Você se diz discípulo de Jesus? Você se diz discípulo de Jesus? Pois o Senhor diz que você será reconhecido como discípulo de Jesus se nós nos amarmos uns aos outros. Em sexto, a igreja não pode deixar de ser coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15 diz: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Jesus, é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E em último, a igreja
não pode deixar de ser sustentada pela palavra de Deus. Irmãos, não são eventos, não são festas, não é nenhuma outra atividade eclesiástica, como a gente viu nesse estudo, que fundamenta, que sustenta a igreja. A igreja, ela não pode deixar de ser sustentada pela palavra de Deus. Muitas vezes, eventos que acontecem em várias igrejas, em vários lugares, são única e exclusivamente fogueiras de vaidade do homem. Fogueiras de vaidade. De querer aparecer, de querer se exibir, de querer se mostrar. A igreja, ela não pode ser sustentada por esse tipo de coisa. O que sustenta a palavra do Senhor, o que sustenta a igreja do Senhor é a palavra de Deus. Jesus, quando foi tentado por Satanás lá no deserto, ele disse: Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A principal ação da igreja é evangelizar e mostrar a sua marca. Mostrar que Cristo é vencedor, que Ele triunfou sobre a morte. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10 diz, isso aqui é para nós todos: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a verdadeira luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas que agora alcançaram misericórdia. Ele está mandando a gente ir. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? O Senhor nos deu um espírito de ousadia, de coragem e de verdade. Nós temos que sair. E eu vou finalizar essa palavra, esse estudo, mais uma vez batendo na tecla e dizendo: o principal propósito da igreja do Senhor Jesus, o propósito pelo qual Ele morreu para nos dar a salvação, é que a sua igreja seja uma agência evangelizadora do mundo. E Ele diz em Mateus capítulo 28, então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, em nome do Filho e no nome do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. 10 horas, findou o nosso estudo. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos abrir os olhos cada vez mais, que Deus levante cada vez